Isso é o diabo, seu Manuel, por isso tocar no sacrifício. Não toca naquilo que é sacrifício, seu Manuel. Se o senhor tocar, a sua vida não vai mudar. E tudo, infelizmente, tudo que o senhor tem, o diabo vai usar a sua ex-mulher e a filha dela para tirar do senhor. Não toca nisso, seu Manuel. Não faz nada. Pega o valor, pega tudo que o senhor tem, põe no altar, no sacrifício, para Deus te abençoar. Queridos, shalom para todos. Aqui nesse vídeo é perguntas e respostas que estão me perguntando se o dízimo é para dar nos dias atuais de hoje, se voga para hoje, se vale para hoje. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou juiz, tá? E nem estou aqui para defender a palavra de Deus, porque ela por si mesma ela se defende. Eu quero deixar bem claro aqui que houve e teve 3 tipos de dízimo, tá? Que é o primeiro dízimo chamado o dízimo de Maaser, tá? Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo que era dado para os levitas. Isso está aqui em Números, capítulo 18, versículo 24. Vamos ler agora para quem era o dízimo chamado Maaser Rishon, que Maaser quer dizer 10%, tá? Separado do trigo, do alimento que entrava naquela época. E no grego é decat. Decat quer dizer 10% também. Então, tanto no grego como no hebraico, Maaser quer dizer 10% da colheita do ano, tá? Quando ele escolheu no campo. Eu quero ser bem breve aqui para você entender, tá? Eu não sou juiz, lembrando, eu sou árbitro. Eu não estou aqui para defender a palavra de Deus, mas eu não posso ensinar mentira para você. Tem que ensinar a verdade. Então vamos ver agora em Números, capítulo 18, versículo 24, o que a Bíblia diz. Números 18, versículo 24. Porque o dízimo dos filhos de Israel que oferecer ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Então aqui, irmãos, em Números 18, nós vimos que esse dízimo era o dízimo chamado Maaser Rishon, que quer dizer primeiro, tá? Rishon, primeiro dízimo aqui, na verdade, estabelecido para os levitas. Mas sabemos que o primeiro dízimo mesmo realmente que apareceu foi o dízimo que está lá em Gênesis, em Bereshit, que é chamado princípio, que é Gênesis, tá? Na nossa linguagem portuguesa, mas no hebraico quer dizer Bereshit. E esse dízimo que foi dado, tá? O primeiro entre todos, tá? Antes de chegar aos sacerdotes, foi o dízimo que Abraão deu de despojo de guerra, quando ele venceu aquelas guerras, Gênesis 14, versículo, isso está em Gênesis 14, versículo 18. Quando Melquisedeque, rei de Salém, que não tinha nenhuma genealogia na terra, nem pai nem mãe, não tinha nenhum descendente, era a representação do próprio Filho de Deus, era a representação do próprio Filho de Deus sobre aqui a terra. Ou seja, quando ele dá o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, ele está entregando para o próprio Cristo. Não tem templo ali, é bom lembrar que não tem igreja. Isso aí é uma figura, tá? É uma parte figurativa, ilustrativa desse dízimo e desse rei. Sabemos que é uma figura de Cristo, certo? Como está lá em Hebreus capítulo 7 também, que ele não tinha pai, ele não tinha mãe, o rei Melquisedeque, o rei de Salém, era representado pelo próprio Deus, certo? Aqui na terra. Aqui em Gênesis 14, 18, é que aparece a primeira, tá? A primeira aparição de Deus celebrando o vinho e o pão. Aí aparece a ceia. Aqui também em Gênesis 14, 18, em Bereshit, aparece também a primeira palavra sacerdote, tá? E aqui também em Gênesis 14, 18, por ali abaixo, que a gente vai ler o texto, aparece também
a primeira palavra, o maior abençoando o menor, certo? Aí já se fala que quem quer ser grande sempre tem que passar pelo maior, aprender com os sábios, com os entendidos. Ninguém é grande sem começar pequeno, certo? Então, se você gosta da verdade, se você quer ser um dia grande no conhecimento, não para exaltação sua e nem minha, você tem que aprender com a palavra e viver a palavra. E aí a palavra vai te revelando todos os segredos da Bíblia. E o próprio Deus vai nesses 14, versículo de número 18, tá bom? Vamos ler Gênesis 14, versículo de número 18. Vamos ler? Que está escrito assim, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, olha só, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, certo? Esse Melquisedeque aqui era um sacerdote do Deus Altíssimo. É aqui que aparece a primeira palavra, sacerdote. Para mim te explicar do dízimo, Maaser Rishon, eu tenho que falar sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. E no versículo 19, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. Ó, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. Olha só. E possuidor dos céus e da terra. Aqui aparece a palavra possuidor dos céus e da terra. Aqui aparece o comando. É Deus que comanda tudo. Vamos lá. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. São só de orientação aos hebreus, e não para nós brasileiros, nós estrangeiros, né? Olha aqui, ó, capítulo 14 de Deuteronômio, de Devarim, tá? Versículo 24. E quando o caminho te for cumprido, e que não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr seu nome, quando o Senhor teu Deus te levar e te abençoar, olha só, e ter te abençoado, ao versículo 25, olha aqui, ó. Então vende-os até o dinheiro e ata no teu pulso, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Você tem que vender, né? Na época ele tinha que vender aqui os alimentos cereais, pegar as moedinhas lá, né? Os denários, amarrar num punho, e chegando na cidade vai acontecer isso aqui, ó. Você quer continuar dando dízimo? Então você vai ter que cumprir essa lei aqui, pastores. Você cobra o dízimo do povo aí. Vamos ler. E aquele dinheiro darás por tudo que o deseja tua alma. Darás por tudo que deseja tua alma. Por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte. Olha só. E por tudo o que te pedir a tua alma. Come. E ali perante o Senhor teu Deus te alegra, tu e tua casa. Pronto. Então, para mim, dar o dízimo do Velho Testamento, o dízimo do Velho Testamento, certo? Eu tenho que cumprir isso aqui. Eu tenho que beber bebida forte, eu tenho que me alegrar com a minha família. E aqui não está falando nada de um ritual dentro de uma igreja. Eu tenho que chegar ali e dar o 10%. Tá? Então, esse segundo dízimo aqui é o chamado segundo dízimo, Maaser Sheni. Tá? Sheni quer dizer segundo, e Maaser quer dizer 10%. Tá? E no grego, Decat, quer dizer 10% também. Então, esse dízimo não existe mais. Esse dízimo aqui, irmãos, não tem mais na Bíblia. Ah, mas lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, Jesus falou sobre o dízimo. Jesus tocou o assunto concernente sobre o dízimo. Jesus não mandou ninguém dar dízimo em lugar nenhum. Vamos ler Mateus 23, 23, para tirar as dúvidas dos irmãos se Jesus mandou dar dízimo ou não mandou dar dízimo. Jesus nunca mandou ninguém dar dízimo, ele citou o dízimo de cereais, tá? Do endro, do cominho. Vamos ver? Olha aqui, ó. Capítulo 23 de Mateus, tá? Capítulo 23, versículo 23. Olha o que Jesus está falando para os fariseus e escribas. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que dizimas a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, tá? E deveres fazer, porém, fazer estas coisas e nem omitir aquelas. Ou seja, eles fazem isso, eles dão um dízimo, né? Do endro e do cominho, eles dão um dízimo do tempero,
mas eles negam a fé, o amor e a justiça. Então não adianta nada. Jesus não mandou eles dar dízimo aqui, nem citou para alguém dar dízimo. Tanto é que no Novo Testamento você não vai encontrar Paulo falando de dízimo, você não vai encontrar Pedro falando de dízimo, você não vai encontrar nenhum texto falando de dízimo, a não ser Hebreus 7, que está falando quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, não foi para a igreja, foi para o próprio Deus. Eles usam muito Jacó, tá? Quando Jacó vê a escada, vê Deus lá em cima do cume da escada. Jacó ali não está falando de igreja, isso está em Gênesis capítulo 28, versículo 20, 21, 22. Quando Jacó levanta dali que tem a revelação, a promessa de Deus, e Jacó vai falar o quê? Se tu me der pão para comer, roupa para vestir, calçado para calçar, e em paz eu voltar para minha casa, para minha cidade, e ali então o Senhor me dê livramento do meu irmão que quer me matar, quando eu estiver trabalhando, a ti te darei 10% do que eu colher. Ou seja, ele vai oferecer uma oferta para Deus e não para o homem, não para nenhum pastor. Primeiro que pastor, para receber dízimo, ele tem que ascender da tribo de Levi. Então, como não tem mais os levitas aqui no Brasil, uma exposição, não tem uma igreja aqui dos sacerdotes, para você entender, como que você vai dar dízimo? Como que você vai entregar 10% de Malaquias? Eles usam muito Malaquias, capítulo de número 7, né? Do 10 ao 11 ou 12. Não existe dízimo mais. Então, o que existe hoje? É chamado de Sedacá. Essa oferta que eles dão, porque eles não têm mais templos, os judeus, então eles vão dar o dízimo do Tzedakah, vão escolher uma família pobre, carente, e vão lá ajudar aquela família até ela se levantar. Quando aquela família estiver bem, eles vão lá para outra família e ajudam aquela outra família, ofertando na vida dos órfãos, das viúvas do necessitado. Certo? Aqui também em Deuteronômio fala sobre isso. No capítulo 14, Devarim, tá? Que quer dizer conjunto de palavras, porque essas são as palavras que Deus falou a Moisés. Vamos ver aqui o versículo 27 e 28, que diz assim, ó, porém, não desampararás, ó, o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte e nem herança contigo. O 28 fala assim, o versículo 28 do capítulo 14 de Deuteronômio, que fala assim, ó, olha só, ao fim de 3 anos, tá, tirarás, ó, todos os dízimos da tua novidade, tá? No mesmo ano, e hoje recolherás nas tuas portas. O versículo 29, então virá o levita, tá? Pois nem tem nem herança contigo, o estrangeiro e o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a tua obra e a obra das tuas mãos, o que fizeres. Então, para mim ter a bênção de Deus, eu tenho que repartir esse dinheiro com aqueles órfãos, com os levitas, com os necessitados. Será que se chegar um levita na igreja dos irmãos aí que pedem dízimo, dos pastores, vocês vão dar a eles? Eles têm direito, é lei. O que é lei? É aquilo que me beneficia. Se Deus estabeleceu uma lei que eu sou levita, tenho direito a receber os dízimos, então se eu chegar na igreja desses pastores, se eu for um levita da tribo de Levi, eu tenho o direito de receber esse dízimo aí que está na tua igreja, tá? É herança que Deus deixou pós levita, então você vai ter que dar para eles, porque a lei é para eles, não é para você, pastor. Que inventa a moda, que fica cobrando taxa por botando no terror, senão o devorador vai entrar, a miséria vai entrar, o diabo vai entrar, não sei quem vai entrar. Pare com isso, tá? Tá na hora de vocês pregar a verdade. Como é que se faz para pagar um aluguel de uma igreja? Dízimo é mantimento, não é para pagar aluguel, tá errado, tá? Dízimo é para se transformar em comida. Você vai fazer uma oferta, pastor. Vai pedir 100 de cada um, 50, 20, vai juntar ali, vai pagar o seu aluguel. Para que você quer tanto dízimo na igreja? Já que você não ajuda ninguém, tá? Para ficar mais rico? Então pense bem, irmão. Pense bastante. Que Deus abençoe. Espero ter esclarecido vocês. Fique na paz. Shalom.